você apurou sobre a reunião, mais uma reunião que teve entre os vereadores. O que saiu dessa reunião? Quais foram os personagens dessa reunião? O que é que a gente pode esperar a partir dela? Ari, a situação ela continua extremamente delicada e perigosa, porque talvez não se note, mas esteja se criando um precedente muito perigoso que pode comprometer a governabilidade para o prefeito de Teresina. Se você olhar para trás, se você puxar o histórico na mente, nenhum prefeito antigamente teve uma Câmara, principalmente as pessoas fazendo parte da sua base, os vereadores fazendo parte da sua base, reagindo de forma a não querer retroceder como estão fazendo agora. Então, de fato, são as crias do prefeito, são chamadas de base, mas estão se opondo ao que o prefeito está colocando. E a questão é justamente essa, eu acho que a palavra é bem essa, se opor, porque quando esse projeto veio da prefeitura, ele veio todo desenhadinho no embalo do empréstimo que foi aprovado. Olha, tá aqui para vocês aprovarem, é esse, dessa forma tal. Aí, quando a Câmara recebeu, os próprios vereadores da base, está aí, que hoje eu conversei, inclusive, com o Antônio José Lira, vereador líder do prefeito na Câmara, dizendo ele que tinha 22 vereadores hoje na reunião. Eles continuam irredutíveis. Foi aí que eles começaram a reagir, dizer para o prefeito, olha, não é dessa forma, nós não vamos aqui ser uma bancada do amém para o prefeito, embora estejamos aqui como aliados do prefeito, como base do prefeito, cobraram mais diálogo, entraram novos personagens nesse momento, até a figura do Pessoinha, que estava mais administrativamente, como ele diz, eu não trato com política agora, não falo de política, trato mais administrativamente, eu quero saber mais de trabalhar, ele sempre frisa muito isso. Nesse momento, ele está servindo aí como interlocutor, além do Antônio José Lira, o Enzo também, Samuel, que, como bem citou aqui o nosso colega João Carvalho, também está fazendo essa intermediação, no sentido de ambos os lados cederem. Agora, é bom que se diga, quando se há uma tentativa de negociação, se ninguém ceder, não vai para lugar nenhum. E se continuar um lado apenas impondo, não é negociação, é um contrato de adesão. O Pessoinha, antes da viagem dele... né? É um contrato de adesão, tá desse jeito, ou você aceita ou você aceita. Aí olha, o próprio Enzo, que era um dos mais resistentes no início, o Enzo disse, não, a gente... É porque também se você disser que vai ceder, você já entra perdido, e né? E o Pessoinha, ele entrou nessa negociação muito bem. Ele é mais efetivo, ele se reuniu com os vereadores, ele disse objetivamente, o que vocês querem? E depois de outros personagens terem ido e voltado sem resolução. Exato. Não, a gente cita o vice-prefeito Robert Rios, considerado pelos vereadores muito duro na negociação, não é flexível. O secretário de Planejamento, o ex-ministro João Henrique de Almeida Souza, que é muito cordato, mas não tinha bala na agulha para negociar. E o André, que eles consideram também que é técnico demais. Então o Pessoinha foi bem aceito, eles se entenderam, falavam a mesma linguagem, ele pediu o que os vereadores queriam, em seguida ele disse o que o prefeito estava disposto a dar, os vereadores gostaram, concordaram e entregaram a lista. Só que no meio disso tudo teve a viagem do Pessoinha a Brasília, para resolver também o problema do republicano. Então você teve uma lacuna nisso, que eu acho que deu problema aí, hein? Foi aí que alguém desencapou ali o fio e está causando essa nova explosão na relação do prefeito. E é pouca gente que está causando isso aí, né? Então é preciso que o Pessoinha volte, ele já voltou ontem à noite, ele me disse que chegou, e ele retome essa negociação com os vereadores, porque estava dando tudo certo. E de repente, na ausência dele, meio que alguma coisa ali descambou. Pois não. E o prefeito está preparando aí para o final do ano a entrega de uma série de obras. Inclusive a obra mais icônica de Teresina, que a gente tem que reconhecer. A SDU Sudeste conseguiu tocar a Galeria da Zona Leste, que aquilo ali era a Igreja do Horto, lá no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro tem a Igreja do Horto, que levou 50 anos para ser feita.
é a galeria da Zona Leste. João, a gente vai ter que ver ainda se essa galeria vai ser aprovada. Porque muito foi falado, a gente vai ter que esperar na prática ver se ela funciona, né? Eficácia. A gente Porque, na verdade... ver para crer, porque, na verdade... O problema é antigo. O problema é antigo. Mas, na verdade, o que acontecia, Ravena, é que não se conseguia fazer a estrutura. A estrutura vai ser feita. É claro que vai ter serviços complementares. Ela vai ter vias ainda de escoamento, né? Ela, na verdade, ela é como se diria, ela é a avenida. Agora vão ter que uma cicatriz ajeitar no rosto de Teresina. Agora, uma cicatriz, inclusive, com morte, né? Que já provocou morte, né? de água, das galerias, isso daí é um problema histórico. Mas eu acho que é tão grave quanto a questão do desde que eu me dou por gente que eu vejo isso. Isso deveria estar sendo cobrado também pelos vereadores, porque é um problema histórico. Mas veja bem o discurso do Deolindo Moura. E aí, você prestou atenção? Ele disse o seguinte, não há crise, a gente quer ajudar o prefeito. Até aí, tudo bacana. Só que aí, em seguida, ele diz o seguinte, porque a gente precisa melhorar no transporte público, a gente precisa melhorar na saúde, a gente precisa melhorar na atenção à mulher, na atenção ao jovem, e foi elencando uma série de gargalos, que é um discurso, no mínimo, de vereador independente, não de vereador da base. Então, falta azeitar, de fato, porque alinhar, eu vi alinhar, porque o Deolindo é um dos vereadores mais pacificadores. Ele não é de adotar, ao contrário do colega Dudu, que fala o que vem à mente, não. O Deolindo é sempre pacificador. Então, ele verbalizou ali um discurso moderado, mas um discurso médio. Um discurso médio, mas um discurso crítico. Então, enquanto tiver esse discurso aí, tenham certeza que alguma coisa não está funcionando bem nesse relacionamento. Agora, é bom lembrar, Franci, que o recesso começa dia 14. Não precisa aprovar o orçamento agora, não é uma sangria desatada. Desculpa, o orçamento não. O empréstimo, o orçamento tem que ser aprovado. O empréstimo, ele pode ser aprovado no ano que vem. Não compromete tanto a gestão se ele for aprovado logo no começo do ano. O prazo é dia 6. Eles têm até o dia 6 para resolver essa questão do orçamento. O orçamento, gente, o orçamento tem que ser aprovado, senão o prefeito... Não entra em recesso. Isso, e aí vocês lembram o que aconteceu com a prefeita de Nair Veloso de Timon? Ficou sem orçamento, ficou sem orçamento, sem poder... Que é comum na União, mas não é comum nos estados, não é comum nos estados. Ari, outra coisa que... foi um caos. Outra coisa que chama a atenção nessa questão é a questão do orçamento. A redução de 35 para 10 é sem precedentes no Brasil. Na verdade... Eu não vejo aquela redução como uma proposta, entre aspas, efetiva. É, na verdade, uma pressão para atender a demanda dele, porque aquilo ali é impraticável. Vamos fazer aqui. E a Ravena... Né? Não, pode ficar à vontade. Não, eu ia dizer que a Ravena está certa em relação ao prazo do dia 6, porque esse é o prazo que o prefeito Doutor Pessoa tem para encaminhar ou não os vetos, para sancionar ou não a peça orçamentária, como os vereadores haviam aprovado. Então, tem a sessão de amanhã, tem a sessão apenas de terça-feira e nesses dias, nesse interstício, o prefeito vai ter que dialogar firmemente com os vereadores para resolver esse imbróglio, porque ele pode enviar esses vetos, mas os vereadores podem não acolher esses vetos, podem derrubar esses vetos. Então, ele tem aí um prazo muito exíguo, muito curto. Então, a Ravena está certa, tem até o dia 6 para o prefeito ou apresentar os vetos ou sancionar a peça orçamentária. Ari, eu queria perguntar aqui para a Ravena que está acompanhando lá, eu acho que agora não é mais uma questão de negociação, agora é botar o Diário Oficial para funcionar. Pronto, eu ouvi isso de vereador. Porque, na verdade, o pessoal ia, e o próprio Robert também, é bom que se diga, mesmo do jeito duro dele, ele fez negociações também, o próprio João Henrique, André também não tem se furtado. O problema é que o Pessoinha, ele capitaliza ele é mais jeitoso. Esse poder é mais jeitoso e ele é objetivo. Isso, é e objetivo. ele resolve demanda dos vereadores objetivamente. Tem vereador que às vezes está chateado. Muito bem colocado. Vai para lá, concorda comigo, Ravena, que é a questão do diário, eu queria que você analisasse isso para a gente. Tem vereador que vai para lá, para a reunião, e fala de tudo, menos do orçamento. Fala das nomeações. Fala das nomeações. Fala de outra coisa. Eu tenho uma rua que ficou desasfaltada e não foi. Aí o pessoal vai lá e asfalta, acabou o problema. Eu ouvi desse vereador o seguinte, olha, a gente chegou a um acordo, mas a gente não entende por que essas nomeações não saem. Porque parece que é assim, a gente vai fazer a nossa parte, a gente vai votar
do jeito que o Palácio da Cidade quer, vai renegociar esses pontos do orçamento, alguns pontos, ou não, mas vamos aprovar o empréstimo rapidamente e a gente vai seguir numa linha de parceria em 2023, 2024. Mas o que custa? Só cumprir o que já estava acertado, que é fazer as nomeações. O que custa? Bom, na realidade, custa resolutividade, como a gente vem colocando aqui. Custa que as coisas realmente aconteçam de fato, porque está acontecendo muita conversa, o tempo está passando e as coisas não estão acontecendo. E isso vai chegar numa situação de estresse tão grande que o que a gente precisa alertar os envolvidos nesse cenário, que isso pode criar um precedente jurídico perigosíssimo para a Prefeitura de Teresina. Porque o João falou... Pois não. Vamos fazer conjectura aqui, por exemplo. Doutor Pessoa, a proposta dele, seria fazer vetos parciais. Não, tudo bem, não vou vetar total, mas vou vetar aqui umas coisinhas que eu não posso deixar passar. Tem pontos que para ele são inegociáveis. Por exemplo, o próprio Pessoinha está tentando negociar um remanejamento da pasta dele. Estão tirando da pasta dele. Mas se liberar os 35%, fica melhor. Sobre esses Quem pode fazer esse remanejamento? 35%, Indireta, né? para que Indireta, o telespectador entenda. Esses 35% é o seguinte, o prefeito ele pode remanejar do orçamento, ou seja, gastar em situações de excepcionalidade Mudar em o obras gasto, né? que ele considere necessárias, prioritárias mais que outras, 35% do orçamento. Os vereadores reduziram essa margem para 10%. E aí eles argumentam duas coisas. A primeira, que nunca, na prática, nenhum prefeito remanejou mais do que 10%. Então, esses 35% são um percentual que estão lá, mas nunca foram usados. E segundo, o prefeito pode remanejar até 100%. Mas aí, ao comentarem isso, eles só esquecem de dizer uma coisa. Para remanejar esse 100%, toda vez que ele for fazer um remanejamento, ele vai ter que mandar uma proposta para a Câmara, vai ter que haver uma aprovação desse remanejamento e é um desgaste, gente, desnecessário para o gestor. E você não só remaneja, você tem que fazer o seguinte, você anula uma despesa, tira de um para botar para outro. Seria uma negociação inventar, a cada tentativa. E isso vai ser muito pior fazer isso de forma... no varejo, né? Mas a consequência disso tudo, o fato onde a prefeitura, onde Teresina pode sair prejudicada nisso tudo, é que o prefeito faz em forma de propostas vetos parciais que não estão sendo aceitos ainda, porque as conversas vão continuar e eu acho que em nível mais acelerado, segundo algumas pessoas, alguns vereadores da base do prefeito. E se esse veto ocorrer de forma parcial ou total e foi enviado para a Câmara, lógico, obviamente, que os vereadores podem derrubar o veto. O Alan Brandão, que é o relator, ele me disse o seguinte, que vai haver reunião dos vereadores com os técnicos da Prefeitura. Já aconteceu, mas haverá outras reuniões, para os técnicos mostrarem que eles consideram essencial, claro, orientados pelo prefeito. E os vereadores ali contra-argumentarem, ou seja, negociar, dialogar. França, eu queria que você concluísse, porque a gente tem muitos outros assuntos, muitos tópicos para a gente poder andar. Pois não. Ari, há claramente uma falta de confiança entre o Executivo e o Legislativo. Você citou essa questão do porquê das nomeações não saírem, que os vereadores têm esse temor de aprovarem o orçamento como o prefeito deseja, aprovarem um empréstimo e essas nomeações serem postergadas. Esse é um sinal claro que falta confiança tanto de uma parte quanto de outra. E construir essa confiança é a chave para que se chegue a um acordo. Me permita só concluir, depois do João. Vamos lá. A última palavra mesmo com relação a isso, há uma questão afetiva, Ravena, você tem razão, quando você coloca que há falta de resolutividade. Há resolutividade, inclusive porque a Secretaria de Governo tem uma estrutura pífia, a estrutura é muito reduzida. A Secretaria de Governo que, junto com o planejamento, fazem essa composição dessas nomeações, porque o planejamento é quem, de certa forma, vê os cargos, analisa junto com a pasta do governo. O que a gente tem que prestar atenção também é que eu não posso ser sob o nome e nomear simplesmente. Por quê? Porque eu posso incorrer em casos como de um ex-secretário que foi afastado agora, que já existia uma investigação em curso e que, por falta de uma checagem mais profunda,
não foi apurado. Então você tem que mandar a relação, pedir certidão da Polícia Federal, pedir certidão atualizada da Mas Justiça não é a Estadual. regra, João, não é a regra. Mas Mas agora pessoa, tá como sendo. ele valoriza tanto a família, colocar uma pessoa de fora, abrir espaço para quem quer participar, eu acho que isso daí, até para candidato, se faz muito rápido, a Justiça Eleitoral faz 2, 3 dias. Com isso daí uma a gente consulta puxa. rápida, né? E a Você gente tem como puxa. fazer isso. Mas Eu agora acho- a demanda é muito grande, porque não são uma pessoa, lá Entendeu? são centenas Eu de acho pessoas. que Esse mais assunto rende urgente era a bastante, aprovação do mas a empréstimo e gente deu tem- certo. A situação do A gente empréstimo, tem a outros situação do tópicos, empréstimo, senão a na gente verdade, fica só na amigo, briga deles a e a situação- gente tem Me outros permita, assuntos. me Vamos lá. permita empréstimo. só concluir, só concluir. O precedente jurídico grave que pode gerar, a consequência do veto é, por exemplo, a pessoa vetou, mandou para a Câmara derrubou o veto, doutor Pessoa não pode fazer mais nada. Aí nós vamos ter uma Câmara que assume atipicamente as funções de prefeito e o prefeito vai estar sentado, silente, vendo a Câmara legislar no lugar dele e ele vai ficar quietinho, caladinho. E se isso continuar a acontecer reiteradamente, imagine as consequências Ou o veto é administrativas e mantido- políticas que isso É, pode hoje- gerar O para veto o é prefeito mantido de com Teresina. trauma, né? Você quer Isso, o veto, exato. é o Hoje- medo, não é hoje- aí. há dois Uma discursos, Câmara, viu, Ravena? uma Ravena e Câmara João. assumindo a função de Doutora, prefeito. doutora, e não doutora. é errado. Doutora, o tempo acabou. Ela que está não no é- debate eu de posso candidato. O dizer. tempo acabou, o Olha, tempo acabou da doutora Ravena. Falou, doutora, eu me lembrei do negócio, deixa pra lá. Olha só, há Ai, dois ai, ai. discursos hoje na Câmara. Os vereadores dizem que se o veto for votado, os vereadores derrotam o Palácio da Cidade e derrubam o veto, e o Palácio da Cidade fez as suas contas e diz, não, se a gente quiser levar isso às últimas consequências, a gente consegue manter. A conferir. Vamos de hora certa para a gente mudar de tema? Hora certa, Juliana.